Estamos na 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. E agora vamos falar sobre uma especialidade da biologia, a zoologia. Estão aqui para conversar conosco o Silvio Shigeo Nihei, que é graduado em Ciências Biológicas pela Unesp, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná. Desenvolveu projeto de pós-doutorado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. É vice-chefe e professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. E a Sandra Elisa Favorito Raimo, que é graduada em Biologia pela Unesp, mestre e doutora pela USP. Atualmente é diretora executiva na Arcades, responsável pela área de licenciamento socioambiental no Brasil, que inclui serviços relacionados ao licenciamento ambiental, ao planejamento ambiental e urbano, engajamento de stakeholders, biodiversidade. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada ou até mesmo engraçada a respeito da formação e do trabalho deste profissional. Quem gostaria de começar? Posso começar? Eu gosto muito de contar um pouco da minha história inicial. Quando eu entrei no curso de Ciências Biológicas na graduação, eu sempre gostei muito da área de imunologia, da pesquisa. Naquela época, estava se buscando muito a cura do HIV, né, da AIDS, cura para o câncer. Até hoje a gente está nessa luta, né? E aí eu sempre gostei muito disso. Eu entrei no curso de Ciências Biológicas na graduação, pensando em ir para essa área. Mas aí no meu terceiro semestre, eu tive a disciplina de Zoologia Geral, onde o professor Nelson Bernardi, lá na Unesp, ele falou sobre classificação biológica, né? Classificar os animais, classificar os seres vivos. Aquilo me apaixonou de um jeito que eu acabei esquecendo, deixando totalmente de lado a imunologia e fui para a área de classificação. Encontrei um estágio no departamento de zoologia e fiquei na zoologia, onde estou na zoologia até hoje, né? Quase 30 anos nessa área de zoologia, então. Então, eu gosto de colocar esse caso, mas para exemplificar que muitas vezes a gente entra num curso de graduação pensando uma coisa, almejando algo, e a gente encontra um universo tão grande de áreas, de disciplinas, de especialidades, e a gente acaba se apaixonando por outras, né, muitas por algumas, e acaba, às vezes, mudando de rumo, né? E a Sandra tem algo? Eu trago aqui, para a gente começar a conversa, um pensamento que o Mia Couto, que é um poeta, um escritor moçambicano, ele é, além de escritor, e por isso muito reconhecido, ele é biólogo e cozinheiro. E ele diz que na biologia ele encontrou aí uma grande inspiração, né, e com a qual eu me identifico aí como propósito de vida, que é a humildade, a quebra desse conceito de antropocentrismo. Então, quando a gente é biólogo e zoólogo, depois a gente entende que a gente não é, o ser humano ele não é mais evoluído, ele não é melhor, ele não é mais complexo, ele é um dos muitos animais ou dos muitos seres vivos que estão aqui habitando, né, a Terra, e isso traz uma sensação de que a gente não é melhor que ninguém, e que é muito confortável, uma forma de pensar muito interessante. Muito bem, o que o Silvio falou, só complementando, como orientador profissional, a gente, nos nossos trabalhos, trabalha com a ideia de que a escolha profissional ao final do ensino médio é a escolha de um ponto de partida, né? Que vai receber, né, posteriormente, uma série de informações e contingências, até estágios, né, que vão modificar, e não há um erro, né? Faz parte da estratégia da escolha. Só contando a minha, eu fui fazer pedagogia para trabalhar com crianças pequenas, mas calhou de cair um estágio em escola pública e orientação profissional. E aí eu me encantei também e fui para essa área logo depois, e as crianças ficaram, né,
esquecidas. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o trabalho desse especialista da biologia. O que é a zoologia? Trabalho em zoológico, é isso a ideia? Estou brincando, claro. A zoologia ela é muito ampla, e pegando o gancho do que vocês falaram sobre o que a gente mira quando a gente vai começar uma profissão, ou quando a gente escolhe, ainda que uma especialização da área da biologia, o zoólogo, ele tem como foco o estudo dos animais, enfim, né, dos vários grupos do que a gente chama de fauna, etc. Mas, no meu caso, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado na área de sistemática de peixes, eu trabalhava tentando conhecer as diferenças entre as espécies e os seus padrões de parentesco, enfim. Passei a trabalhar na consultoria, e na consultoria a gente trabalha buscando as informações relativas à fauna de uma determinada área, para avaliar, por exemplo, o impacto de algum empreendimento nessa área. Por fim, né, eu hoje, como diretora executiva, trabalho muito mais no planejamento desses estudos do que propriamente no campo, como trabalhei bastante durante alguns anos, e que muito me agradaram. Silvio, quer... Além do que a Sandra falou, né, desse trabalho com inventários, monitoramento, consultorias ambientais relacionadas à fauna silvestre, exótica, esse profissional zoólogo, ele também estuda a diversidade, né, a classificação desses animais, estuda a parte da ecologia, dos hábitos de vida desses animais, comportamentos. Então, há uma série de conhecimentos que são estudados por esse zoólogo, né? Então, você falou do zoológico, sim, o profissional zoólogo pode atuar em zoológicos, pode atuar, né, em empresas de consultoria, como a Sandra, pode atuar em aquários, oceanários, pode trabalhar na questão de bioética, que é o uso de animais na experimentação, no ensino, né? Pode trabalhar com aquicultura, piscicultura, gestão ambiental, pode trabalhar com manejo de fauna, pode, então, trabalhando com manejo de fauna, pode trabalhar em unidades de conservação, não só dentro das unidades, mas também criando e propondo novas unidades de conservação, né? Então, todas essas áreas que eu mencionei são as áreas de atuação do biólogo relacionadas ao meio ambiente e biodiversidade, né? Além disso, o zoólogo pode trabalhar também nas áreas de atuação do biólogo relacionadas à questão de saúde, gestão de qualidade, banco de tecidos e órgãos, na questão de saúde pública, epidemiologia. Epidemiologia a gente logo lembra de mosquito, né? Controle de mosquito. Então a gente pode trabalhar na vigilância ambiental e na vigilância epidemiológica, que estão relacionadas à saúde ambiental. E na área de biotecnologia, que é a terceira área de atuação do biólogo, o zoólogo também pode atuar trabalhando com melhoramento, engenharia genética, com melhoramento genético, inclusive, né? Então, são várias áreas de atuação. Eu acho que eu não falei de perícia, né? O zoólogo também pode atuar na área de perícia ambiental, perícia forense, é uma contribuição. Inclusive, eu tive alguns egressos do meu laboratório, trabalhando com insetos, que passaram no concurso da polícia para perícia forense, e hoje usam esse conhecimento de insetos na resolução de crimes, né, quando tem algum vestígio deixado por insetos, né? Mas o que? Seria uma pessoa que morre por um ataque de abelha, é isso? Pode ser, né? Então, morreu com um ataque de abelha, se a gente tem algum vestígio, a gente quer, por exemplo, saber aonde foi esse ataque, no caso de um cadáver que foi movido do local de morte para um outro local. Se a gente consegue descobrir qual espécie de abelha picou, a gente sabe, essa espécie de abelha ocorre naquela região. Então, esse cadáver foi trazido daquela região para este novo local. Outra possibilidade, a principal, né, é descobrir o tempo de morte, né, o tempo pós-mortem, o TPM. Então, esse tempo de morte, muitas vezes a gente consegue, quando a gente encontra um cadáver, muitas vezes a gente encontra larvas de moscas, larvas de insetos, que vão ali e começam
a colonizar e a ocorrer ali naquele cadáver, a se alimentar daquele cadáver. Então, dependendo da espécie de mosca, a gente encontra uma larva de tal idade, uma larva de 10 dias, por exemplo. A gente sabe, então, que aquele cadáver, ele tem pelo menos 10 dias desde a sua morte, né? Esse é um indicativo de tempo de morte, né, que ajuda muito a polícia a saber que, então esse cadáver foi morto naquele dia, naquele período, né? Então, esse é um dos principais contribuições dos insetos, dos animais, para a área forense. E você trabalha com classificação de insetos. Classificação de insetos. O que é isso? Para que isto? Não sei, eu sei que na ciência essa pergunta às vezes não cabe, mas explique para a gente. Então, eu estudo basicamente com diversidade de insetos. Então, eu estudo a diversidade de insetos aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa assim, quantos insetos há no mundo? Existe uma resposta para isso, né? Cerca de 1 milhão de espécies de insetos. Mas quantas espécies de insetos nós temos no Brasil? Quantas espécies de insetos nós temos no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo? Então, esse tipo de resposta vai ser dada pelo zoólogo que trabalha com insetos e que trabalha com o estudo da diversidade de insetos do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então, eu estudo a diversidade de insetos que ocorre no nosso país, no nosso estado. Além disso, eu estudo essa diversidade classificando, sabendo que a essa espécie de inseto aqui pertence a este grupo aqui exatamente, né? Que é diferente daquele outro grupo. É uma espécie de inseto que é uma mosca, não é um besouro. Por que é uma mosca e não é um besouro? Né? Então, eu estudo as características morfológicas, as características genéticas, as características comportamentais e ecológicas daquele novo inseto para dizer qual que é a classificação dele e por que ele é uma mosca e não é um besouro. Né? Então, nesse sentido, é o estudo da classificação biológica, no meu caso, classificação biológica de insetos, à luz da teoria evolutiva, né? Como que esses caracteres todos que eu mencionei evoluíram e deram esse resultado. Né? E, Sandra, você que trabalha na área de impacto ambiental, meus alunos, quando pensam muito em zoologia, pensam em estudar o comportamento animal, né? Que até a psicologia também, em alguns casos, faz. Né? Tem algum sentido isso? Então, no fundo, pegando o gancho do que a gente ouviu aí, né, do Silvio comentando, eu acho que a zoologia ela tem como ponto de partida esse profissional que, como o Silvio, né, consegue entender qual é essa diversidade, ele identifica novas espécies, ele identifica quantas são as espécies que ocorrem em cada região. E para que a gente conhece essa diversidade? Né? A gente conhece isso para a gente poder fazer, num país como o Brasil ou em qualquer outro, e esse é o objetivo da consultoria, para fazer um bom uso dessa biodiversidade, para que a gente possa construir as obras que a gente tem necessidade de construir, sejam elas estradas, hidrelétricas, ou o que quer que seja, sem que a gente traga um impacto nessa biodiversidade. Hoje em dia, né, na consultoria, a gente trabalha não só apoiando aí a construção de obras ou o que quer que seja, nessa avaliação dos impactos e na mitigação e no monitoramento desses impactos, mas também há hoje um interesse muito grande em instituições financeiras. Hoje existe, por exemplo, o termo do impacto positivo sobre a biodiversidade. Muitas empresas, muitas instituições financeiras buscam impactar positivamente a biodiversidade, por exemplo, a Amazônia, etc., que são focos, buscando aí a conservação desses ecossistemas, desses biomas aí que o Brasil tem a felicidade de colecionar, né, alguns tipos muito especiais. Mas é preciso conhecer, né? É preciso a gente entender o que existe para a gente poder trabalhar na conservação daquilo que a gente conheceu. Então, pegando o gancho aí do Silvio, né? Quer dizer, tem esse conhecimento do que existe em cada lugar, de qual é a fauna que existe em cada lugar, para que a gente possa, portanto, não só medir os impactos que algum eventual empreendimento possa causar a essa fauna, mas também
mesmo propositivamente, né, como também disse o Silvio aí, propor que novas unidades de conservação sejam criadas para conservação especificamente, ou ainda que não sejam unidades de conservação, né, esse interesse de trazer um impacto positivo para essa biodiversidade e para a conservação dessas espécies animais. Quer dizer, aí entra, vamos falar, desde a onça, né? Desde a ou onça os até o mosquito. macacos, até o mosquito. Né? Quer dizer, existe um bioma que é integrado e equilibrado, quando você intervém, você desequilibra. Né? Exatamente. É isso. E aí você estuda essa questão e como diminuir esse impacto, é isso? Entender o que cada empreendimento especificamente vai trazer, seja lá para a população de mosquito ou de macaco, né? E o que é que se pode fazer, lembrando que a gente tem aí situações, né? E aí trazendo aí a perspectiva do que a gente tem aí de mercado de trabalho, ou pelo menos de necessidade, a gente tem na biodiversidade, a biodiversidade brasileira ainda é muito pouco conhecida, né? A gente tem aí os nossos colegas aí que a gente um grupo aí de colegas aí do Silvio, meus, enfim, que estão neste momento na Serra do Imeri, né, num lugar que nunca tinha sido inventariado sobre quais são as espécies de animais e plantas que existem lá. E para que isso? Porque a gente precisa conhecer para poder fazer um bom uso, né, fazer um uso, o tal do uso sustentável dessa biodiversidade, né, sem que a gente acabe com ela, né? Então é esse o... Que região é essa que você falou? Amazônia, não? Na Amazônia, né? Tem uma expedição que foi bastante especial, que está acontecendo agora aí, coordenada por professores ali da USP, mas que integram diversas outras instituições, né? Num local muito, muito particular, que é numa região bastante alta. A Amazônia é uma planície, mas aí tem próximo ali do Pico da Neblina, né? E que vai trazer, como outras expedições trouxeram, um conhecimento né, muito importante, várias espécies novas, né? Então eu acho que para o zoólogo, né, não tem nada que pague você estar numa floresta, fazendo o seu trabalho, montando as armadilhas, sejam elas para coletar os insetos, seja para coletar um macaco, seja para o binóculo e ver um bando de arara vermelha voando sobre a sua cabeça, ou ter a possibilidade de ver aí um tamanduaí, que é um bichinho parente do tamanduá, dourado e muito bonito. Quer dizer, essa possibilidade que a profissão do zoólogo te traz de ver, né, de conhecer essa biodiversidade é realmente um privilégio. Ô Silvio, dá para sair do curso de biologia como um zoólogo? Então, ao longo do curso de graduação, é possível fazer várias disciplinas da área de zoologia, né, relacionadas ao estudo da fauna, estudo da conservação da fauna, ecologia animal. Então, sim, dá para ter várias ferramentas, vários conhecimentos e habilidades relacionadas à zoologia, né? Eu tive alguns alunos que fizeram estágio aqui durante a graduação e que acabaram passando em concursos públicos ou entrando em empresas privadas e levando esse conhecimento, então, relacionado à zoologia e contribuindo nessas equipes de multiprofissionais, levando esse olhar diferenciado do zoólogo, contribuindo, então, para várias áreas de atuação, né? Uma dessas áreas de atuação que eu gostaria de mencionar é em edição de livros didáticos. Tem vários de nossos alunos que saíram da graduação, não fizeram nenhuma pós-graduação em zoologia ou em outra área, que acabaram virando ou autores de livros didáticos, utilizados no ensino fundamental, ensino médio, ou como editores de livros didáticos, né? Editando esses livros. Mas o diploma que ele obtém é bacharel em ciências biológicas, é isso? Bacharel ou licenciado em ciências biológicas. Então, no caso, para ser... aula, né? Sim. Desculpa. Então, no caso, para ser um zoólogo ou zoóloga, quando a gente considera zoólogo ou zoóloga, aquele profissional que se graduou em ciências biológicas, mas que depois buscou a pós-graduação na área de zoologia, seja o mestrado, seja a especialização, seja o mestrado ou seja o doutorado. Mais comumente, são as pessoas que fazem ou o mestrado ou o doutorado, né?
que é o nosso caso, é o meu caso, é o caso da Sandra também, né? Mas, desculpa, durante a fase de graduação, né, eles também, a gente recebe, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, vários estagiários, né, que vão aprender aí com profissionais de diversas áreas, né, deste contexto aí do licenciamento ambiental, a como, por exemplo, trabalhar, né, os levantamentos de dados, muitas vezes de dados secundários, ou mesmo nos trabalhos de campo, da fauna daquela região onde está sendo estudada. Então, também há essa possibilidade antes da graduação e antes deles estarem se voltando para uma pós-graduação na área específica da zoologia. E o Conselho Regional de Biologia, ele registra especialidades ou não? Sim, também. Você também Quer dizer, pode... ele fornece, então, uma identificação de uma especialidade, é isso? Provavelmente com requisitos, experiência na área ou pós-graduação, é isso? Isso, também tem, mas via de regra o que se exige para que você assuma a responsabilidade técnica de um projeto, ainda que dentro da zoologia, é o seu registro, você obtém, ao se responsabilizar por um trabalho, né, a ART, que é como biólogo, né? E como dentro da formação do biólogo você tem a disciplina de zoologia, você tem o conhecimento, ainda que genérico, da zoologia, basta, né, a RT do biólogo, né? Não necessariamente ele precisa ter, ainda que o Conselho Regional de Biologia, sim, ele pode fazer referência à sua especialização, sim. É que as disciplinas, Silvio, só para complementar a fala da Sandra, as disciplinas da área de zoologia são disciplinas obrigatórias do curso de ciências biológicas. É diferente de algumas disciplinas, por exemplo, parasitologia, é uma disciplina muitas vezes optativa. Então, a pessoa que quer fazer um laudo parasitológico, ela tem que ter feito essa disciplina. Caso ela não tenha feito, ela não pode emitir laudos. Agora, essas ARTs ou laudos relacionados à fauna, todo biólogo ele pode emitir. Logicamente que quando essa pessoa tem algum estágio, alguma especialização maior dentro de empresas ou dentro da universidade durante a graduação ou na pós-graduação, esse laudo ele vai ser mais especializado, mais técnico, né? Vamos falar agora de mercado de trabalho. Deixa eu explicar. Nós falamos muito em campos de atuação, né? Que a gente chama campo de trabalho. Todas as possibilidades. E o mercado, ele tem absorvido essas pessoas, concretamente falando? Eu entendo que sim, né? E defendo isso em cima do que a gente tem aí na nossa busca, enquanto empresa, por exemplo, profissionais que, obviamente, que a especialização ela é muito bem-vinda, e quando eu falo especialização, é também a experiência prática, portanto, né, um aluno de graduação que se interessou pela área, que começou ainda durante a graduação a fazer um estágio, a conhecer, né, se familiarizar com as questões relacionadas à zoologia, ele tem, e tem muito, esses levantamentos de fauna, esses programas de conservação, e muitas vezes a gente tem, e como eu disse, né, essa questão das métricas positivas sobre a biodiversidade, então também o conhecimento conceitual de tudo isso é uma porta que se abre, é um fator para facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Então, há sim, né, uma busca nas empresas de consultoria, via de regra, nos projetos de consultoria, um dos que mais demanda trabalho, inclusive de campo, é a área de fauna, né? A fauna sempre é o grande, né, são as grandes equipes, etc. Então, há sim, né, uma busca por profissionais, seja o profissional mais voltado para os conceitos, para as métricas, para trabalhar os dados que se obtém, seja o profissional que vai a campo e que, usando aí as publicações que são produzidas por profissionais, como é o caso do Silvio, né, que trazem aí a diversidade de espécies, como é que você identifica as espécies em campo, para um trabalho bem feito e atualizado no contexto da consultoria, por exemplo, né? Aqui no departamento de zoologia, né, aqui da USP,
a gente tem um banco de dados dos nossos egressos, tanto os egressos da graduação que fizeram estágio aqui no departamento, né, enquanto graduandos, sejam os egressos da nossa pós-graduação, ou seja, os mestres e doutores formados na nossa pós. Então, a gente consegue ver nesses bancos de dados uma grande abrangência de onde foram esses egressos, como que o mercado privado e público absorveu esses egressos. Então, a gente vê desde egressos em universidades, em escolas e colégios, a gente vê egressos em empresas de consultoria, de manejo, a gente vê os egressos em editoras, em zoológicos, em aquários, a gente vê os egressos em ONGs, em entidades públicas, né, em Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, em vários órgãos ambientais, conservacionistas. Então, a gente consegue ver uma grande abrangência, tanto em empresas públicas quanto em privadas, né, desses nossos egressos da zoologia. O que o zoólogo faz, é zoólogo que a gente chama, né? Uhum. De diferentes veterinários num zoológico. Então, o veterinário ele tem um olhar mais clínico, mais médico e clínico, né? E mais voltado ao ensino a grade curricular da medicina veterinária, ele é mais voltada aos animais domésticos e aos animais de criação. Enquanto que o zoólogo ele tem uma visão mais ampla, não só dos animais domésticos ou de criação, mas todos os animais da nossa fauna silvestre, principalmente. Então, um olhar bastante amplo de toda essa fauna nossa. Fauna local, muitas vezes fauna endêmica de determinados locais. Então, ele leva esse olhar diferenciado e mais amplo de todos os animais para dentro de um zoológico, olhando aquele animal. Muitas vezes o zoológico, né, é uma fauna silvestre, uma fauna exótica, ele tem um olhar comparativo do sistema da anatomia, da morfologia, do comportamento e da ecologia, que o veterinário ele não vai ter. Então, é um olhar mais amplo dessa fauna. Certo. Quer complementar, Sônia? Até da ambientação, né? Quer dizer, o biólogo, o zoólogo, ele traz aí o contexto, dentro do recinto, por exemplo, né? Aquilo que faz parte da flora, ou quais são os outros animais que no ambiente natural estariam compartilhando o espaço com aquele animal daquele recinto especificamente, né? Então, eu acho que essa visão mais do contexto onde essa fauna se coloca, seja, né, nesse sentido. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.